Olá! Hoje vamos fazer uma viagem incrível através do tempo e conhecer a história fascinante da Rússia. Vamos começar desde o começo, lá nos tempos antigos, muito antes dos reis e rainhas governarem a Rússia. A Rússia é um país enorme, cheio de histórias emocionantes. Antes dos czares e das cidades grandiosas, havia tribos de pessoas vivendo na terra russa. Elas tinham culturas e tradições diferentes, e cada uma contribuiu para moldar o país que conhecemos hoje. Depois vamos conhecer um viajante árabe chamado Ibn Battuta, que visitou a Rússia e nos contou como eram as pessoas e suas cidades naquele tempo. A Rússia estava repleta de mistérios e trocas culturais com outros povos. Mas então, algo muito importante aconteceu. Os czares surgiram. Eles eram como reis e rainhas, governando a Rússia com poder e autoridade. Vamos conhecer a vida nos palácios luxuosos, com suas roupas elegantes e festas grandiosas. Mas o povo também tinha suas lutas, e uma revolução começou a se formar. A Revolução Russa foi um momento muito importante na história do país. Os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder e criaram um novo tipo de governo chamado União Soviética. Durante o período soviético, a Rússia enfrentou muitas mudanças. Vamos conhecer Stalin, um líder forte e temido, que conduziu o país durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, como em todas as histórias, houve um fim para a União Soviética. A Rússia passou por grandes mudanças e se tornou um país independente novamente. Desde então tem enfrentado desafios e construído seu futuro. E assim conhecemos a história emocionante da Rússia, desde suas origens antigas até o período pós-soviético. Foi uma aventura cheia de momentos históricos e descobertas incríveis. Rússia pré-czarista. Vamos conhecer os principais autores que relataram sobre as origens da Rússia. Nestor, o cronista, foi um monge russo do século XII que escreveu a Crônica dos Tempos Passados, também conhecida como Crônica Primária. Essa crônica é uma das principais fontes históricas sobre a história antiga da Rússia. Embora não relate especificamente sobre a origem da Rússia, a crônica conta algumas histórias e eventos que são considerados importantes para a formação do país. A crônica narra a chegada de Rurik, um líder viking, às terras russas no século IX. Segundo a lenda, Rurik foi convidado a governar uma região chamada Novgorod pelos eslavos locais. Essa lenda é considerada um marco importante na história russa, pois marca o início do governo viking na Rússia. A crônica relata a fundação da cidade de Kiev pelos irmãos Vikinsky, Shek e Koryo. A cidade de Kiev se tornou um importante centro político, comercial e cultural na Rússia antiga e desempenhou um papel significativo na formação do Estado russo. A crônica menciona os conflitos entre os eslavos e os pechenegues e comanos, povos nômades que habitavam a região. Essas interações influenciaram a formação política e militar da Rússia. A crônica registra as conquistas territoriais dos príncipes russos, como a anexação da cidade de Vladimir por Yaroslav, o Sábio, e a expansão do território russo para o leste e para o sul. É importante destacar que a Crônica dos Tempos Passados contém uma combinação de fatos históricos, lendas e mitos, e muitas das histórias contadas por Nestor são consideradas lendas fundadoras da história russa. No entanto, essas narrativas desempenham um papel crucial na construção da identidade e da história do país. Vamos conhecer agora Ibn Battuta. Ibn Battuta foi um famoso viajante e explorador marroquino do século XIV. Em suas obras como Hilha ou Viagens oferecem uma visão ampla e detalhada das regiões que ele visitou. Enquanto viajava pelo mundo islâmico, incluindo o Oriente Médio, a Ásia Central e a Índia, é possível encontrar informações indiretas que podem contribuir para a compreensão da história russa. Ibn Battuta registrou encontros com povos turcos e tártaros em suas viagens, que são grupos étnicos com ligações históricas com a Rússia. Além disso, ele mencionou o Volga, o importante rio que atravessa a Rússia durante sua jornada. Vamos conhecer agora Vasily Tatishel. Vasily Tatishel foi um historiador russo do século XVIII. Escreveu extensivamente sobre a história russa e suas origens. Em sua obra, História Russa Antiga, Tatishel apresenta várias histórias e teorias sobre a origem da Rússia. Tatishel menciona a lenda popular russa dos Três Irmãos, que narra a chegada de três irmãos, Ki, Shek e Koryo, às terras russas e a fundação da cidade de Kiev, que desempenhou um papel importante na história russa. Tatishel discute a teoria de que a Rússia tem uma origem viking,
relacionada às incursões e colonizações realizadas pelos vikings do norte da Europa, que estabeleceram assentamentos e estenderam sua influência na região, especialmente ao longo dos rios Volga e Dnieper. Taticel também destaca a importância das tribos eslavas orientais na formação da Rússia. Ele explora a evolução das sociedades eslavas orientais e sua contribuição para a identidade cultural e política russa. Taticel explora o domínio mongol sobre a Rússia, conhecido como a Horda Dourada, e sua influência na formação do Estado russo. Ele discute as dinâmicas políticas e sociais durante esse período e suas consequências para a evolução posterior da Rússia. É importante mencionar que Taticel compilou suas obras com base em uma variedade de fontes históricas, incluindo crônicas russas antigas, lendas populares e relatos de viajantes. Embora algumas de suas narrativas sejam baseadas em lendas e tradições orais, suas obras desempenharam um papel significativo na construção da história russa e na compreensão das origens do país. Antes do czarismo, a Rússia era um mosaico de principados independentes com tribos eslavas, nômades e influências vikings. Essa terra vasta e diversa era caracterizada por uma organização política descentralizada, com conflitos frequentes entre os príncipes regionais e incursões estrangeiras, como a dos mongóis. A cristianização, o comércio e a formação de cidades fortificadas foram fatores-chave nessa época de evolução da identidade russa. Vamos conhecer agora as principais cidades fortificadas antes do czarismo. Novgorod foi uma das mais antigas e importantes cidades da Rússia antiga. Novgorod era um centro político, comercial e cultural. Possuía uma fortaleza, conhecida como Detinets, que protegia a cidade dos ataques inimigos. Outra cidade importante foi Kiev. Kiev era a capital do antigo estado russo de Kiev. Kiev era uma cidade fortificada e um centro de poder político e religioso. Sua fortaleza, chamada de Colina de Santa Sofia, abrigava a catedral e outros edifícios importantes. Outra cidade importante era Suzdal. Uma cidade fortificada no nordeste da Rússia, Suzdal era um centro regional importante e uma das principais cidades do Principado de Vladimir Suzdal. Sua fortaleza protegia a cidade e as instituições governamentais. Mais uma cidade para conhecermos, Tver. Localizada nas margens do rio Volga, Tver era uma cidade fortificada estrategicamente localizada na rota comercial entre o norte e o sul. Sua fortaleza defendia a cidade e seu comércio. Por fim, conheceremos a cidade Smolensk. Uma cidade fortificada na fronteira ocidental da Rússia, Smolensk era um importante posto de defesa contra invasões estrangeiras. Sua fortaleza, conhecida como Kremlin de Smolensk, foi palco de muitos conflitos ao longo da história. Essas cidades fortificadas desempenharam papéis cruciais na proteção das regiões e no desenvolvimento político, econômico e cultural da Rússia antes do czarismo. Vamos conhecer agora alguns dos principais príncipes regionais e suas origens. Rurik foi considerado o fundador da dinastia Rurik. Rurik era um líder viking que se estabeleceu em Novgorod no século IX. Ele é frequentemente mencionado como o primeiro príncipe de Kiev e sua chegada é considerada um marco na história russa. Sucessor de Rurik, Oleg expandiu o domínio de Novgorod e se tornou o príncipe de Kiev. Ele estabeleceu uma aliança com os eslavos locais e é lembrado por seu governo e suas conquistas militares. Vladimir I foi um príncipe de Kiev no final do século X. Ele unificou os principados eslavos orientais e adotou o cristianismo ortodoxo como religião oficial, tendo um papel fundamental na cristianização da Rússia. Filho de Vladimir, Yaroslav governou o Principado de Kiev no século XI e foi um dos líderes mais influentes da história russa. Ele expandiu o território do Principado e estabeleceu leis conhecidas como Russka Pravda. Andrei Bogolyubsky foi príncipe de Suzdal no século XII. Bogolyubsky buscou fortalecer seu principado e expandir sua influência. Ele fundou a cidade de Vladimir e tentou centralizar o poder em suas mãos, entrando em conflito com outros príncipes. Esses são apenas alguns exemplos dos principais príncipes regionais antes do czarismo. Havia muitos outros príncipes e dinastias menores que governavam diferentes partes da Rússia e contribuíram para sua história e desenvolvimento. O período pré-czarista possui algo próximo de 700 anos. Rurik é tradicionalmente considerado o fundador da dinastia Rurik, que governou Novgorod a partir do século IX.
O período entre Ryurik e Ivan IV, o primeiro czar, abrange aproximadamente de 862 a 1547, algo próximo de 700 anos. Antes do czarismo, a economia russa era baseada principalmente na agricultura e no comércio de peles. A vida social era estratificada com a nobreza dominante, camponeses dependentes e uma pequena classe urbana, concentrada em cidades fortificadas. Antes do czarismo, a sucessão de príncipes era baseada principalmente em linhagens familiares e alianças políticas. Os príncipes eram escolhidos entre os membros da nobreza e geralmente seguiam a tradição de primogenitura ou eram eleitos por um conselho nobiliárquico. Vamos conhecer agora Tolstói. Tolstói, cujo nome completo era Leon Nikolaevich Tolstói, foi um renomado escritor e filósofo russo. Ele nasceu em 1828 e faleceu em 1910. Tolstói é amplamente reconhecido por suas obras literárias influentes, como Guerra e Paz e Ana Karenina. Além de sua contribuição para a literatura, Tolstói também era conhecido por sua visão filosófica e suas reflexões sobre a moralidade, a religião e a sociedade. Seu pensamento e estilo de escrita o tornaram uma das figuras mais proeminentes da literatura russa e mundial. Tolstói tinha uma visão crítica da sociedade russa pré-czarista. Ele acreditava que a nobreza estava corrompida e distante dos problemas reais do povo. Tolstói retratava as desigualdades sociais, a opressão dos camponeses e a falta de sentido moral na aristocracia. Ele buscava uma sociedade mais justa, baseada em valores como igualdade, compaixão e simplicidade, e criticava os excessos e a falta de consciência social da elite dominante. Era czarista. A palavra czar tem sua origem na palavra latina César, que se referia aos imperadores romanos. Ao longo do tempo, essa palavra foi adotada e adaptada por várias línguas para se referir a governantes ou monarcas com poder absoluto. Na Rússia, a palavra czar, ou czar, foi usada para se referir aos governantes autocráticos que ocuparam o trono russo, começando com Ivan IV, Ivan, o Terrível, no século XVI. Assim, czar se tornou um termo específico para o título do monarca russo, representando seu poder supremo e absoluto. O czarismo surgiu na Rússia quando um príncipe chamado Ivan, o Terrível, se tornou muito poderoso e decidiu ser o líder de todo o país. Ele se tornou o primeiro czar e passou a governar com muito poder e autoridade. Henri Troia foi o pseudônimo de Lev Aslanovich Tarasov, um escritor francês nascido em 1º de novembro de 1911, em Moscou, Rússia, e falecido em 2 de março de 2007, em Paris, França. Ele era conhecido por sua prolífica produção literária, que incluía romances, biografias, ensaios e peças de teatro. Troia escreveu sobre diversos temas, abrangendo desde a história russa até a vida contemporânea na França. Ele escreveu uma biografia sobre a vida e o reinado de Ivan IV intitulada Ivan, o Terrível. Nessa obra, Troia examina a vida e os eventos históricos relacionados ao reinado de Ivan IV, oferecendo uma visão detalhada e contextualizada desse czar russo controverso. Ivan IV, também conhecido como Ivan, o Terrível, foi o primeiro czar da Rússia, reinando de 1547 a 1584. Ivan IV buscou fortalecer o poder centralizado do Estado russo, consolidando o controle sobre a nobreza e estabelecendo a figura do czar como governante supremo. Ivan IV empreendeu campanhas militares que resultaram em uma significativa expansão do território russo, incluindo a conquista de regiões como a Sibéria e o acesso ao Mar Cáspio. Ivan IV estabeleceu a Opríshtina, um período de governança paralela marcado por repressão política, perseguição e execução de opositores, incluindo a nobreza. Essa fase foi caracterizada por um reinado autocrático e violento. Ivan IV introduziu reformas legislativas, como o Código de Ivan, que visavam fortalecer a administração do Estado e estabelecer um sistema legal. O reinado de Ivan IV foi marcado por crises internas, incluindo conflitos políticos, revoltas camponesas e a morte de herdeiros, o que levou a uma crescente instabilidade na Rússia. Ivan IV ascendeu ao trono em 1547, aos 16 anos de idade, após a morte de seu pai, Vasily III. Durante seus primeiros anos de reinado, ele recebeu a assistência de conselheiros e nobres, como o boiardo Ivan Shuisky.
No entanto, a sucessão de Ivan IV enfrentou dificuldades quando sua esposa Anastasia Romanovna faleceu em 1560, causando-lhe grande tristeza. Esse evento coincidiu com uma série de crises, incluindo disputas políticas e ameaças externas. Durante esse período, Ivan IV começou a desconfiar de possíveis conspirações contra ele, o que levou a episódios de violência e execuções em sua corte. Após a morte de Anastasia, Ivan IV passou por um período de reclusão e abdicou do trono em 1564, deixando seu filho Ivan como herdeiro. No entanto, seu filho morreu em 1581, o que deixou a sucessão incerta novamente. Ivan IV então nomeou seu outro filho, Fiodor, como seu sucessor. Fiodor ascendeu ao trono em 1584 após a morte de Ivan IV. No entanto, a sucessão de Ivan IV marcou o início de uma série de crises e disputas dinásticas na Rússia, conhecida como o período das dificuldades. Essas dificuldades foram impulsionadas pela ausência de um herdeiro claro e pelo enfraquecimento do governo centralizado, levando ao caos político e conflitos internos na Rússia. Após a morte de Ivan IV, o czarismo russo passou por um período de instabilidade e incerteza conhecido como o período das dificuldades de 1598 a 1613. Durante esse período, vários pretendentes ao trono disputaram o poder, levando a uma fragmentação política e a uma série de conflitos. No entanto, o grande czar que emergiu no final do período das dificuldades foi Mikhail Romanov. Ele foi eleito como novo czar em 1613, marcando o início da dinastia Romanov, que governou a Rússia por mais de 300 anos. Mikhail Romanov foi escolhido pelos nobres russos para assumir o trono e trazer estabilidade ao país após as turbulências do período anterior. A ascensão de Mikhail Romanov como czar trouxe um período de relativa calma e fortalecimento do governo centralizado. A dinastia Romanov governou a Rússia até a Revolução Russa em 1917, com nomes notáveis como Pedro, o Grande, Catarina, a Grande e Nicolau II, o último czar da Rússia. O reinado de Mikhail Romanov começou em 1613 e terminou em 1645. Após a morte de Mikhail Romanov em 1645, seu filho Alexei Mikhailovich assumiu o trono e reinou até sua morte em 1676. Ele foi sucedido por seu filho Fiodor III, que governou até 1682. Após a morte de Fiodor III, ocorreu uma disputa de sucessão conhecida como a Revolta dos Streltsy. A disputa terminou com a ascensão conjunta dos meio-irmãos Ivan V e Pedro, com Ivan sendo czar titular e Pedro assumindo o poder efetivo. No entanto, Ivan V faleceu em 1696, deixando Pedro, o Grande, como o único governante. Assim, Pedro o Grande governou sozinho até sua morte em 1725. Vários autores escreveram sobre Pedro o Grande, mas um dos mais conhecidos é o historiador e filósofo russo Alexandre Pushkin. Pushkin não apenas escreveu poesia e ficção, mas também uma biografia sobre Pedro o Grande intitulada A História de Pugachov 1833, que narra a vida e os feitos desse czar russo e sua contribuição para a modernização e ocidentalização da Rússia. Outros autores também abordaram a figura de Pedro o Grande em suas obras como Robert K. Massey em Pedro o Grande, Sua Vida e Seu Mundo 1980, e Lindsay Hughes em Rússia in the Age of Peter the Great 1998. Pedro implementou amplas reformas com o objetivo de modernizar a Rússia, buscando trazer influências e tecnologias ocidentais para o país. Pedro conduziu uma política externa agressiva, expandindo as fronteiras russas através de guerras e tratados, ganhando acesso ao Mar Báltico e estabelecendo o Império Russo como uma potência europeia. Pedro reorganizou a burocracia e estabeleceu um sistema governamental mais centralizado, visando fortalecer o Estado e o poder do czar. Pedro investiu na modernização do exército e marinha russos, introduzindo novas táticas e tecnologias, construindo uma frota naval e estabelecendo a cidade de São Petersburgo como uma importante base marítima. Pedro incentivou a educação, fundou a primeira Academia de Ciências russa e promoveu a cultura ocidental, incentivando a participação russa na ciência, literatura e arte europeias. Pedro buscou estabelecer um governo centralizado e autocrático, reforçando seu papel como czar supremo e líder inquestionável da Rússia. Alguns autores que criticaram Pedro o Grande em suas obras.
O escritor e filósofo russo Alexandre Herzen criticou Pedro, o Grande, em sua obra Cartas sobre a História da Rússia, de 1857 a 1864, questionando sua abordagem autoritária e as consequências de suas reformas. Embora Pushkin tenha escrito uma biografia sobre Pedro, o Grande, ele também apresentou uma visão crítica em sua obra, O Cigano 1824, na qual retratou o czar como um líder impiedoso e opressor. O historiador russo Vasily Kluchevsky, em sua obra A História do Estado Russo de 1911 a 1916, ofereceu uma visão crítica sobre as reformas de Pedro, o Grande, argumentando que elas não trouxeram os benefícios esperados para o povo russo. A sucessão de Pedro, o Grande, foi tranquila. Ele nomeou seu filho, Alexei, como herdeiro, mas Alexei morreu antes dele. Assim, Pedro foi sucedido por sua esposa Catarina I. Catarina I foi uma rainha que governou a Rússia por um tempo depois que seu marido Pedro, o Grande, morreu. Ela ajudou a manter o país funcionando e trabalhou para melhorar a vida das pessoas. Catarina I foi rainha da Rússia por cerca de 2 anos, de 1725 a 1727, e se preocupou com a educação e construiu escolas. Ela foi uma líder importante, mesmo que tenha governado por um curto período de tempo. Após a morte de Catarina I, seu sobrinho Pedro II se tornou o novo czar da Rússia. Ele reinou de 1727 a 1730, por um período de cerca de 3 anos. Pedro II era jovem quando assumiu o trono, mas seu governo trouxe estabilidade ao país. Ele continuou a trabalhar para melhorar a Rússia, incentivando a educação e as artes. Mesmo sendo um reinado curto, Pedro II deixou um legado positivo. Após a morte de Pedro II, Ana tornou-se a próxima czarina da Rússia. Ela reinou de 1730 a 1740, por aproximadamente 10 anos. Após o reinado de Ana, seu sobrinho Pedro III se tornou czar da Rússia. Ele reinou no ano de 1762, por um período muito curto de apenas alguns meses. Pedro III era conhecido por ser interessado em assuntos militares e admirador da cultura prussiana. No entanto, seu governo foi interrompido por um golpe liderado por sua esposa, Catarina II, que assumiu o trono e se tornou mais conhecida como Catarina, a Grande. Catarina, a Grande, foi uma czarina muito importante da Rússia. Ela governou por 34 anos, de 1762 a 1796. Catarina fez muitas coisas incríveis durante seu reinado. Ela expandiu o Império Russo, melhorou a educação, construiu hospitais e promoveu a cultura. Ela também foi uma grande defensora das artes e das letras, apoiando artistas, escritores e filósofos. Catarina foi uma líder poderosa e influente, e seu reinado deixou um legado duradouro na história da Rússia. Diversos autores escreveram críticas sobre Catarina, a Grande, como Voltaire e Denis Diderot. Eles questionaram a autocracia e a desigualdade na Rússia, mesmo admirando suas reformas. O filósofo Montesquieu também expressou preocupações sobre seu governo. Essas críticas levaram a debates sobre o poder absoluto e a necessidade de liberdade. Após Catarina, a Grande, seu filho Paulo I se tornou czar, seguido por Alexandre I e depois Nicolau I. O próximo czar foi Alexandre II, que aboliu a escravidão. Seu filho, Alexandre III, governou em seguida. Por fim, Nicolau II se tornou o último czar da Rússia antes da Revolução Russa de 1917. Nicolau II se tornou czar da Rússia porque era filho do czar Alexandre III. Seu reinado começou em 1894 e foi difícil. Ele enfrentou desafios como a Revolução Russa de 1905, problemas econômicos e a Primeira Guerra Mundial. As pessoas ficaram insatisfeitas e houve protestos. Infelizmente, Nicolau II não conseguiu lidar com essas questões e foi deposto em 1917, levando ao fim da monarquia russa. Vários autores escreveram críticas sobre Nicolau II, como Alexandre Solzhenitsyn, que abordou os problemas do regime czarista em suas obras. Outros escritores como Maxim Gorky e Leon Trotsky também expressaram críticas ao czar e ao sistema opressivo que ele representava. Esses autores destacaram a falta de liberdade, a pobreza e a injustiça social durante o reinado de Nicolau II. O czarismo perdurou por quase 400 anos e foi um sistema de governo na Rússia em que o czar tinha poder absoluto.
As críticas ao czarismo incluíam a falta de liberdade, a desigualdade social e a opressão do povo. O czarismo começou oficialmente com Ivan, o Terrível, em 1547, e terminou com a Revolução Russa em 1917, quando o último czar, Nicolau II, foi deposto. Durante o czarismo, a Rússia tinha um sistema econômico chamado feudalismo. A maior parte das terras pertencia à nobreza e ao czar, enquanto os camponeses trabalhavam nessas terras. Eles tinham que entregar parte de sua produção aos proprietários. Isso causava desigualdade social e dificuldades para os camponeses. A industrialização também começou, mas a maioria das fábricas estava nas mãos de poucos ricos. Foi um sistema desequilibrado em que poucos tinham muito e muitos tinham pouco. Durante o czarismo, a Rússia era conhecida como o Império Russo. Alguns países parceiros da Rússia eram a França, a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Inglaterra. Eles estabeleciam relações comerciais e políticas com a Rússia. Além disso, a Rússia tinha laços com outros países da Europa e também com a China, Japão e Estados Unidos. Essas parcerias ajudavam a fortalecer a posição da Rússia no cenário internacional. Vamos conhecer agora Rasputin. Rasputin foi uma pessoa famosa na história da Rússia. Ele nasceu em 1869 e morreu em 1916. Rasputin não estudou em uma escola tradicional, ele era um camponês e não frequentou universidades. Ele vivia principalmente em São Petersburgo, uma cidade na Rússia. Rasputin era amigo do czar Nicolau II, que era o líder do país na época. Rasputin acreditava que tinha poderes especiais e que podia curar pessoas doentes. Ele se tornou próximo da família real russa, os Romanovs, porque acreditava que podia ajudar a curar o filho do czar, que tinha uma doença. No entanto, algumas pessoas não gostavam de Rasputin e acreditavam que ele tinha muita influência sobre a família real. Rasputin também se envolveu em política, tentando influenciar as decisões do czar. Ele era conhecido por sua vida desregrada e comportamento estranho. No final, algumas pessoas que não gostavam de Rasputin o assassinaram. Rasputin era uma figura histórica envolta em mistérios e lendas, e muitas histórias foram contadas sobre seus poderes. Dizem que ele tinha habilidades de cura, e acreditava-se que podia ajudar a curar pessoas doentes. Ele usava métodos de cura como rezas e orações, e muitas pessoas acreditavam que ele tinha poderes especiais para ajudar os outros. Quanto à sedução, também há muitas histórias sobre a influência que Rasputin tinha sobre as pessoas. Ele era conhecido por sua personalidade carismática e habilidade de persuasão. Ele se aproximava de pessoas importantes e ganhava sua confiança. Essa habilidade de persuasão pode ser considerada uma forma de sedução, mas não no sentido romântico ou amoroso. Rasputin usava sua influência para ganhar apoio político e influenciar as decisões do czar e de outros líderes. Rasputin certamente foi uma figura intrigante e controversa na história da Rússia. Vamos conhecer agora Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Dostoiévski nasceu em Moscou no ano de 1821 e faleceu em São Petersburgo no ano de 1881. Dostoiévski foi um escritor, filósofo e jornalista. Ele é considerado um dos maiores romancistas e pensadores da história, bem como um dos maiores psicólogos que já existiram. Ele escreveu muitos livros incríveis que são lidos até hoje. Ele era conhecido por suas histórias profundas e emocionantes, cheias de personagens interessantes e dilemas morais. Seus livros exploravam temas como a natureza humana, a luta entre o bem e o mal, o sofrimento e a redenção. Algumas de suas obras mais famosas incluem Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Esses livros nos fazem pensar sobre questões importantes da vida como justiça, moralidade e amor. Dostoiévski tinha uma maneira única de escrever, que cativava os leitores e os fazia refletir sobre a complexidade da existência humana. Mesmo que ele tenha vivido há muito tempo, suas histórias ainda são lidas e apreciadas por pessoas de todas as idades. Dostoiévski é considerado um dos maiores escritores da literatura mundial. Dostoiévski frequentemente retratava personagens que lutavam internamente entre escolher o caminho do bem ou do mal. Eles se debatiam com suas próprias consciências e enfrentavam consequências por suas ações. Ele explorou a ideia de justiça e injustiça em seus livros. Os personagens de Dostoiévski muitas vezes se encontravam em situações injustas e tinham que decidir se buscariam vingança ou se submeteriam a uma visão mais compassiva e justa.
Dostoiévski acreditava na possibilidade de redenção e na capacidade das pessoas de se transformarem. Muitos de seus personagens enfrentavam desafios e passavam por um processo de autodescoberta e redenção, aprendendo a perdoar a si mesmos e aos outros. Dostoiévski explorou a tensão entre o desejo humano de buscar seus próprios interesses e a importância de cuidar dos outros e da comunidade. Seus personagens muitas vezes enfrentavam dilemas morais ao decidir entre seguir seus próprios desejos egoístas ou fazer o que é certo para o bem maior. Esses são apenas alguns exemplos dos dilemas morais que Dostoiévski explorou em suas histórias. Suas obras nos convidam a refletir sobre questões profundas e nos mostram como as escolhas que fazemos podem afetar nossas vidas e as vidas dos outros. Revolução Russa. Em 1905, ocorreu o Domingo Sangrento, quando muitas pessoas foram mortas durante uma manifestação pacífica. No Domingo Sangrento, em 9 de janeiro de 1905, em São Petersburgo, na Rússia, muitas pessoas foram mortas pelo exército do czar quando estavam protestando pacificamente por seus direitos. Foi um dia triste em que vidas foram perdidas injustamente, e isso fez as pessoas quererem mudar o governo monarquista. As pessoas continuaram a protestar por melhores condições de vida e mais direitos. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia enfrentou dificuldades e escassez de alimentos. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. A Rússia participou, mas enfrentou muitas dificuldades. O exército russo lutou contra outros países, mas havia problemas internos, como a falta de comida e a insatisfação das pessoas. Isso contribuiu para a Revolução Russa em 1917, que mudou o governo do país. Em 1917, as manifestações aumentaram e o czar Nicolau II foi forçado a abdicar do trono. Após a abdicação de Nicolau II, um governo provisório foi estabelecido em 1917. Mas eles não conseguiram resolver os problemas do país. Os bolcheviques, liderados por Lenin, ganharam apoio e organizaram uma revolução em outubro de 1917. O governo provisório foi derrubado e os bolcheviques tomaram o poder, iniciando o regime comunista na Rússia. Nicolau II e sua família foram presos e mais tarde, executados pelos bolcheviques em 1918. Bolcheviques eram liderados por Lenin e queriam uma revolução comunista, enquanto os mencheviques eram mais moderados e buscavam mudanças gradualmente. Os mencheviques não tinham um líder específico, mas foram liderados por um grupo de pessoas que compartilhavam ideias semelhantes. Eles acreditavam em mudanças graduais e queriam um governo democrático na Rússia. No entanto, os bolcheviques, liderados por Lenin, tiveram mais sucesso na tomada do poder durante a Revolução Russa. A Revolução de Fevereiro, que foi em março de 1917, pelo calendário ocidental, que derrubou a monarquia do czar Nicolau II, o último czar a governar, e procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal. Depois a Revolução de Outubro, que foi em novembro de 1917, pelo calendário ocidental, na qual o Partido Bolchevique derrubou o governo provisório apoiado pelos partidos socialistas moderados e impôs o governo socialista soviético. A soma dos fatores levou a manifestações populares que fizeram o monarca renunciar ao poder e no fim do processo, deram origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que durou até o final do ano de 1991. Com o desenvolvimento da industrialização e o maior relacionamento com a Europa Ocidental, a Rússia recebeu do exterior novas correntes políticas que chocavam com o antiquado absolutismo do governo russo. Entre elas destacou-se a corrente inspirada no marxismo, que deu origem ao Partido Operário Social-Democrata Russo. O Partido Operário Social-Democrata Russo foi violentamente combatido pela Ucrânia. A Ucrânia era uma organização secreta da polícia czarista na Rússia. Ela foi criada para espionar e reprimir pessoas que eram consideradas ameaças ao governo. A Ucrânia investigava e perseguia grupos revolucionários e dissidentes políticos, tentando manter o controle e suprimir movimentos de oposição ao czar. Embora o Partido Operário Social-Democrata Russo tenha sido desarticulado dentro da Rússia em 1898, voltou a organizar-se no exterior, tendo como líderes principais Georg Plekhanov, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, e Lev Bronstein, conhecido como Trotsky. Em março de 1918 foi assinado com a Alemanha
o Tratado de Brest-Litovsk, no qual a Rússia abriu mão do controle sobre a Finlândia, países bálticos como Estônia, Letônia e Lituânia, Polônia, Bielorrússia e Ucrânia, bem como de alguns distritos turcos e georgianos antes sob seu domínio. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial era o objetivo alemão ao financiar o movimento bolchevique. As grandes propriedades rurais foram tomadas dos aristocratas e da Igreja Ortodoxa, para serem distribuídas entre o povo. O novo governo soviético comprometeu-se a acabar com a dominação exercida pelo governo russo sobre regiões tais como a Finlândia, a Geórgia ou a Armênia. O novo governo passou a intervir diretamente na vida econômica, nacionalizando diversas empresas. Durante o curto período em que os territórios cedidos no Tratado de Brest-Litovsk estiveram em poder do exército imperial alemão, as várias forças antibolcheviques puderam organizar-se e armar-se. Estas forças dividiam-se em 3 grupos que também lutavam entre si. O primeiro grupo eram os czaristas, os segundos eram os liberais, ezeritas ou socialistas revolucionários e os terceiros eram os anarquistas. Com a derrota do Império Alemão em 1919, esses territórios tornaram-se novamente alvo de disputa, bem como bases das quais partiriam forças que pretendiam derrubar o governo bolchevique. Ao mesmo tempo, Trotsky se ocupou em organizar o novo Exército Vermelho. O Exército Vermelho foi o exército oficial da União Soviética durante a Revolução Russa e além. Ele era liderado pelos bolcheviques e defendia a ideologia comunista. O Exército Vermelho lutou em guerras e protegeu a União Soviética, defendendo seus ideais e território. Olof Aschergerg foi um banqueiro e empresário sueco. Ele nasceu em 24 de setembro de 1877 e faleceu em 21 de junho de 1960. Aschergerg ficou conhecido por seu envolvimento em operações financeiras internacionais durante o século XX. Durante a Revolução Russa de 1917, ele esteve ativamente envolvido no fornecimento de apoio financeiro aos bolcheviques. Aschergerg ajudou a facilitar a transferência de fundos e recursos para o Partido Comunista Russo, inclusive por meio do seu banco, Unia Banking. Sua participação financeira foi uma das muitas que ocorreram durante aquele período, à medida que diferentes grupos buscavam influenciar o curso dos acontecimentos na Rússia. O professor Anthony Cyril Sutton foi um economista, historiador e escritor britânico-americano. Ele nasceu em 14 de fevereiro de 1925 e faleceu em 17 de junho de 2002. Sutton ganhou destaque por suas obras e pesquisas sobre história econômica, principalmente em relação ao papel do financiamento e apoio ocidental na construção e ascensão da União Soviética durante o século XX. Ele escreveu vários livros, incluindo Wall Street and the Bolshevik Revolution e Western Technology and Soviet Economic Development. Enquanto algumas fontes mencionam que os bolcheviques receberam apoio financeiro por meio de doações de trabalhadores e camponeses, outras também relatam que Lenin e Trotsky buscaram e obtiveram ajuda financeira considerável de agentes internacionais interessados na modernização da Rússia e na prevenção do avanço do regime autocrático czarista. Richard Spence é um autor e professor universitário norte-americano, especializado em história. Ele nasceu em 1952. Quanto à sua formação acadêmica, Richard Spence obteve seu doutorado em História na Universidade Vanderbilt, localizada nos Estados Unidos. Ele é professor de História na Universidade de Idaho e é conhecido por suas pesquisas sobre a história do século XX, incluindo a Revolução Russa e as conexões entre empresários americanos e esse período histórico. Richard Spence é um autor que escreveu sobre as conexões entre empresários americanos e a Revolução Russa. Ele sugeriu que alguns empresários dos Estados Unidos tiveram envolvimento ou conexões com a Revolução. Isso significa que algumas pessoas nos negócios nos Estados Unidos podem ter tido interesses ou investimentos na Rússia durante esse tempo. Sean M.C. Meekin é um historiador norte-americano especializado em história moderna da Europa e do Oriente Médio. Ele nasceu em 1974. Sean M.C. Meekin estudou na Universidade Stanford, onde obteve seu doutorado em História. Ele também lecionou em várias instituições acadêmicas, incluindo a Universidade de Yale e atualmente é professor de História na Universidade Bard, em Nova York.
MC Meekin é autor de vários livros, incluindo The Russian Revolution, A New History, onde explora a história da Revolução Russa de uma perspectiva diferente, incluindo a questão do financiamento dos bolcheviques. Em seu livro, ele aborda a possibilidade de apoio financeiro externo aos bolcheviques durante esse período. MC Meekin examina as interações financeiras e políticas entre os bolcheviques e outros países, bem como o contexto histórico em que esses eventos ocorreram. Gary Allen foi um autor e pesquisador norte-americano conhecido por suas obras relacionadas à política. Ele nasceu em 1936 e faleceu em 1986. Gary Allen foi um autor autodidata e escreveu o livro Nonidari Call It Conspiracy, publicado em 1971. Nesta obra, ele aborda várias informações, incluindo relatos de financiamento externo aos bolcheviques durante a Revolução Russa. Gary Allen sugere que empresários e banqueiros internacionais tiveram um papel significativo no financiamento do movimento comunista. Vamos conhecer agora Joseph Stalin. Stalin era um membro proeminente do Partido Comunista da União Soviética, KUS, desde os primeiros dias da Revolução Russa. Ele ocupou cargos de destaque no partido, incluindo o de secretário-geral, que lhe deu uma posição de influência e poder dentro da organização. Após a morte de Vladimir Lenin em 1924, iniciou-se uma disputa entre diferentes facções dentro do partido pelo controle e liderança. Stalin competiu contra outros líderes como Leon Trotsky, Lev Kamenei e Grigori Zinoviev por influência e apoio. Vladimir Lenin morreu em 21 de janeiro de 1924, devido a complicações causadas por um derrame. Sua saúde vinha se deteriorando desde 1922. Sua morte marcou o início de uma disputa pelo poder entre líderes dentro do Partido Comunista, incluindo Stalin e Trotsky, que buscavam assumir a liderança da União Soviética. Stalin usou várias estratégias políticas para aumentar sua base de apoio. Ele construiu alianças e criou alianças temporárias com outros membros do partido, enquanto também se envolveu em campanhas de difamação e remoção de oponentes como Trotsky, que acabou sendo exilado. Ao longo dos anos 1920 e 1930, Stalin gradualmente consolidou seu poder e eliminou outros líderes rivais dentro do partido. Ele estabeleceu uma ditadura autoritária, reprimindo dissidentes e oposição interna. Stalin construiu um culto à sua personalidade, tentando impor-se como um líder carismático e infalível, e sua imagem foram promovidos extensivamente na propaganda e na mídia. A União Soviética desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Mundial. Ela lutou contra a Alemanha nazista na Frente Oriental e foi fundamental para a derrota nazista, com batalhas decisivas como Stalingrado. Stalin faleceu em 5 de março de 1953 devido a um derrame. Sua morte levou a um período de luto nacional e desencadeou uma transição de liderança na União Soviética. O governo de Stalin chegou ao fim com sua morte em 5 de março de 1953. Após a morte de Stalin, iniciou-se um período de desestalinização na União Soviética. Nikita Khrushchev governou a União Soviética de 1953 a 1964, e ocorreram reformas para afastar alguns aspectos repressivos do regime stalinista. Houve uma tentativa de reduzir o culto à personalidade, reabilitar vítimas das purgas e implementar políticas econômicas mais flexíveis. No entanto, Khrushchev enfrentou desafios internos, incluindo críticas e oposição dentro do partido. Ele foi removido do poder em 1964 em um golpe liderado por seus oponentes políticos, encerrando seu governo. O sucessor de Nikita Khrushchev foi Leonid Brezhnev. Brezhnev assumiu o poder na União Soviética em 1964, após a destituição de Khrushchev. Ele governou até sua morte em 1982, estabelecendo um período conhecido como a Era da Estagnação, ou Era Brezhnev, caracterizada por um declínio econômico, falta de reformas significativas e repressão política. O sucessor de Leonid Brezhnev foi Yuri Andropov. Ele assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética em 1982. No entanto, seu mandato foi curto, pois ele faleceu em 1984. Após a morte de Andropov, Konstantin Chernenko assumiu o cargo de secretário-geral até sua própria morte em 1985. A sucessão subsequente de Chernenko levou à ascensão de Mikhail Gorbachev como líder soviético.
Mikhail Gorbachev foi o líder da União Soviética de 1985 a 1991. Ele chegou ao poder após a morte de Konstantin Chernenko, em março de 1985. Gorbachev implementou uma série de reformas conhecidas como Glasnost Abertura e Perestroika Reestruturação, com o objetivo de modernizar a economia e introduzir maior transparência política. No entanto, suas políticas desencadearam uma série de mudanças sociais e políticas que acabaram levando ao colapso do regime comunista. Em 1991, ocorreu uma tentativa de golpe contra Gorbachev, mas ela falhou. No final daquele ano, a União Soviética se dissolveu e Gorbachev renunciou ao cargo de presidente. Seu sucessor como líder da Rússia foi Boris Yeltsin. Era pós-soviética. Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia após o colapso da União Soviética. Ele governou de 1991 a 1999. Yeltsin chegou ao poder em 1991 após liderar a resistência ao golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev. Ele implementou reformas econômicas de livre mercado, mas enfrentou dificuldades, incluindo uma crise econômica e política. Em 1999, Yeltsin renunciou inesperadamente e nomeou Vladimir Putin como seu sucessor interino. Putin foi eleito como presidente nas eleições subsequentes e continuou a liderar o país nos anos seguintes. Vladimir Putin é o presidente da Rússia e está no poder desde 1999, com uma breve pausa de 2008 a 2012, quando ocupou o cargo de primeiro-ministro. Ele chegou ao poder como presidente interino em 1999, quando Boris Yeltsin renunciou. Putin foi eleito presidente em 2000 e desde então tem sido reeleito várias vezes. Há vários autores e analistas que expressaram críticas ao governo de Vladimir Putin. Masha Gessen é uma jornalista e escritora russa-americana, conhecida por suas críticas ao governo de Putin, abordando questões como direitos humanos, liberdade de imprensa e democracia na Rússia. Karen Davish é especialista em política russa e escreveu o livro Putin's Kleptocracy, no qual critica o suposto sistema corrupto de governo e a concentração de poder em torno de Putin e seus aliados. Anya Plebaum é historiadora e jornalista e escreveu Red Famine, Stalin's War on Ukraine e Viligit of Democracy, onde critica o autoritarismo e a erosão das instituições democráticas sob Putin. Luke Hardin é jornalista britânico. Hardin escreveu Mafia State, How One Reporter Became an Enemy of the Brutal New Russia e Collusion, Secret Meetings, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win, abordando temas como corrupção e interferência russa nas eleições. Vamos conhecer agora Alexandr Dugin. Alexandr Dugin é um filósofo e teórico político russo conhecido por suas ideias nacionalistas e geopolíticas. Ele nasceu em Moscou, Rússia, em 7 de janeiro de 1962. Dugin estudou na Universidade Estatal de Moscou, onde obteve seu diploma de bacharel em Sociologia e Filosofia, e posteriormente concluiu seu doutorado em Ciências Políticas. Ele é um acadêmico prolífico e tem escrito extensivamente sobre geopolítica, ideologia, filosofia política e religião. Ele defende uma visão alternativa de geopolítica que se concentra na ideia de uma Eurásia, unida como um contrapeso à influência ocidental. Dugin propõe a formação de uma aliança entre a Rússia, a Ásia Central e outras regiões, com o objetivo de resistir à influência dos Estados Unidos e da União Europeia. Dugin também é conhecido por suas opiniões conservadoras e tradicionalistas. Ele promove ideias sobre a importância da identidade nacional, a valorização das tradições culturais e religiosas e a rejeição dos princípios liberais ocidentais. Vários autores e analistas escreveram sobre a relação entre Vladimir Putin e Alexandr Dugin. Anton Barbashin e Hannah Tobur são autores de The Use and Abuse of Eurasianism in Russia's Foreign Policy. Eles exploram a relação entre Putin e Dugin, analisando como as ideias de Dugin influenciaram a política externa russa. Marlene Laruelle escreve o seu livro Russian Nationalism, Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields, e examina a relação complexa entre Putin e Dugin, destacando como as ideias de Dugin são usadas e interpretadas no contexto político russo.
Michael Weiss e Peter Pomerantsev são autores de The Menace of Unreality, How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money, onde eles discutem o uso político das ideias de Dugin pelo Kremlin, incluindo a influência de Dugin em círculos intelectuais e a incorporação de elementos de sua ideologia na narrativa russa. Guerra Rússia e Ucrânia. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia teve início em 2014. O conflito teve início após a anexação da Crimeia pela Rússia e a subsequente instabilidade na região leste da Ucrânia. A Ucrânia acusou a Rússia de apoiar separatistas pró-russos na região de Donbas, o que desencadeou um conflito armado em curso até os dias de hoje. É importante mencionar que o conflito é complexo e envolve uma série de fatores políticos, históricos e territoriais, com várias fases e eventos ocorrendo desde 2014. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um conflito que acontece no leste do continente europeu. Após um longo período marcado pelo acirramento das tensões entre ambos, as tropas russas invadiram o país vizinho em 24 de fevereiro de 2022, promovendo ataques a cidades situadas próximo da capital da Ucrânia, Kiev, e outros pontos estratégicos do território ucraniano. O contra-ataque realizado pela Ucrânia em meados de 2022 fez com que a Rússia recuasse em alguns pontos, mas o país ainda mantém domínio sobre grandes áreas no leste e ao sul da Ucrânia. O desfecho dessa guerra, que ainda está em andamento, marcará o futuro da história da Rússia, e ainda pode comprometer a geopolítica mundial, podendo causar uma terceira grande guerra mundial. O desfecho do conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia terá um impacto significativo na história russa e pode ter consequências para a geopolítica global. No entanto, é importante trabalhar para evitar escaladas e conflitos maiores que possam ameaçar a paz mundial. Vamos relembrar a cronologia da história da Rússia. Século IX, chegada de Rurik, o lendário fundador do Estado russo. Séculos X a XIII, consolidação do Estado russo sob o domínio dos príncipes de Kiev. Séculos XIII a XV, o domínio mongol na Rússia, conhecido como domínio da Horda Dourada. Século XVI, Ivan, o Terrível, o primeiro czar, assume o trono e expande o Império Russo. Século XVIII, Pedro, o Grande, natureza autoritária, uso de trabalho forçado na construção de São Petersburgo e supressão de revoltas e rebeliões. Século XIX, o domínio dos czares, autoritarismo, industrialização e expansão territorial. 1917, a Revolução Russa ocorre, levando à queda da monarquia e ao estabelecimento do governo soviético. 1922, formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. 1991, a URSS se dissolve e a Rússia se torna uma república independente. De 1999 a 2023, Vladimir Putin assume o poder, consolidando seu governo e acumulando contestações sobre a democracia na Rússia.